Vamos ver se está todo mundo acordado ainda. Maranata? Acho que dá para melhorar ainda. Maranata? Amém. Está todo mundo acordado, todo mundo animado. Gente, a nossa vigília está avançando, estamos caminhando para o fim, mas nós chegamos agora em um momento muito especial. O capítulo 9, particularmente, eu não sei para vocês, mas para mim é o capítulo mais interessante do livro de Daniel. Desculpe aos colegas, mas Daniel 9, para mim, é o capítulo mais interessante do livro e um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Talvez esse seja o meu texto favorito. Eu tenho alguns textos favoritos, mas Daniel 9, eu posso dizer que é o meu texto favorito da Bíblia. Eu intitulei a mensagem que nós teremos agora de profecias libertadoras. Por que profecias libertadoras e não profecia libertadora? Porque Daniel capítulo 9 fala de duas profecias. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel 9, você vai começar a ler o capítulo e você vai se deparar já com a informação da profecia de 70 anos do profeta Jeremias. Nós já estudamos um pouco sobre essa profecia no capítulo 6. Vimos que, ao estudar a profecia de Jeremias a respeito dos 70 anos, Daniel começou a orar conforme a instrução do profeta, porque o texto dizia: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ali dizia que depois dos 70 anos o povo deveria retornar do cativeiro. E Daniel, como nós já vimos, começou a fazer isso, começou a orar. O pastor Michelson falou um pouco do capítulo, falou bastante aqui do capítulo 8, mencionou que Daniel não havia entendido o aspecto temporal da profecia. E ele termina o capítulo 8 sem entender direito. Ele diz no verso 27... enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantava-me como a visão e não havia quem a entendesse. Daniel pode ter pensado que a purificação do santuário levaria 2.300 anos, aí ele vai para o profeta Jeremias e encontra a informação, e ele usa inclusive o verbo entender, aqui no verso 2 diz: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que deviam durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí parece ter uma contradição, mas é 2.300 anos que vai levar para o santuário ser purificado, ou são 70 anos para o retorno do cativeiro, a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. E Daniel parece ficar um pouco confuso. E o capítulo 9 vai explicar tanto a profecia dos 70 anos, quanto a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então os pingos vão ser colocados nos is. Tudo aquilo que não foi possível compreender no capítulo 8, nós encontramos a explicação no capítulo 9. Mas vamos começar com a profecia dos 70 anos. Daniel, depois de ler aqui o profeta Jeremias, ele começa a orar, e ele começa a fazer confissões, a suplicar, conforme nós já vimos, e ele conecta a realidade presente do povo com a maldição da aliança. Se vocês lerem o verso 11, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura do verso 11 comigo. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Bom, aqui Daniel cita claramente as maldições da aliança. O que é a maldição da aliança? A aliança é um pacto entre duas pessoas, em que cada uma tem uma parte a fazer. Por exemplo, num casamento. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa fora disso é pecado, viu, gente? Um homem e uma mulher. E cada um tem uma parte a desempenhar. Ambos têm que permanecer permanecerem fiéis até a morte, né? Mesmo na doença, eles têm que permanecer fiel um ao outro. Então, cada um tem uma parte a desempenhar. E no pacto de Deus, nos pactos, especialmente no Antigo Testamento, as alianças, essas estipulações vinham com bênçãos e maldições. Se você obedecer, vai acontecer isso, isso e isso de bom. Se você descumprir a aliança, então vai acontecer isso e isso e isso de ruim.
E o povo havia pecado e por causa disso eles acabaram sofrendo as maldições da aliança. E o que diziam algumas dessas maldições? Abra sua Bíblia, deixe marcado Daniel capítulo 9, mas abra sua Bíblia em Levítico capítulo 26, verso 33 a 35. Levítico 26, verso 33 a 35. Diz o seguinte: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou os vossos sábados, quanto habitáveis nela. Assim como os israelitas deveriam celebrar o sábado ao fim de cada semana, eles também deveriam celebrar um ano sabático ao fim de cada 6 anos. O 7º ano deveria ser consagrado ao Senhor, eles não deveriam colher, e esse ano deveria ser para descanso da terra. E aqui esse pacto, essa maldição aqui, podemos dizer assim, dizia que se o povo não celebrasse os anos sabáticos, eles seriam levados para o exílio, e que durante esse tempo a terra deveria descansar os seus sábados. E o interessante foi que aconteceu exatamente isso com Israel. Se vocês agora abrirem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas, capítulo 36, olha o que nós vamos encontrar no verso 21. 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Olha que interessante, o período de 70 anos, de acordo com o cronista, tinha que ver com a quantidade de anos sabáticos que o povo não havia celebrado. Porque eles não celebraram, eles foram parar no cativeiro, e durante aquele período que eles estavam no cativeiro, a terra deveria descansar 70 anos. Vários comentaristas bíblicos vão dizer que esse período de 70 anos se refere ao período da monarquia de Israel, que vai do ano de 1050 a 586, que é o período coberto pelo cronista. E se nós calcularmos quantos anos sabáticos deveriam ser celebrados nesse período, nós chegaremos a uma cifra de aproximadamente 70 anos. Por isso, a terra deveria descansar essa quantidade de tempo. Vocês estão entendendo? O povo não celebrou os anos sabáticos, então eles foram para o exílio, e durante aquele tempo no exílio, a terra descansou os 70 anos. Então a primeira profecia de Daniel, capítulo 9, fala dos 70 anos. Ao término dos 70 anos de Jeremias, nós encontramos o decreto de Ciro, que ainda aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, nós encontramos esse cumprimento no verso 22 e 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Resumindo, o período dos 70 anos de Jeremias nos leva ao decreto de Ciro, que é chamado, também em Isaías 45, verso 1, de ungido. Agora, eu não sei se todo mundo já sabe, mas a palavra ungido, em hebraico, é Mashiach, que vem então, que dá origem à palavra Messias. Então nós podemos dizer que a Bíblia chama também Ciro de ungido ou Messias. Logo, a profecia dos 70 anos nos fala da vinda de um Messias que libertaria o povo de Israel
do cativeiro babilônico. Essa é a primeira profecia libertadora, porque ela fala de redenção, fala de restauração, mas é uma restauração limitada, a um contexto histórico e geográfico específico. O povo estava no cativeiro babilônico e então seria liberto por um Messias, um libertador, Ciro. Agora, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos uma segunda profecia libertadora, e essa é a profecia das 70 semanas. Agora vamos voltar a Daniel capítulo 9 e vamos ler o verso 24, do verso 24 ao verso 27. Acompanhem a leitura comigo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ou seja, o Messias, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Temos vários pontos a serem explicados nessa profecia. O primeiro deles é a data de partida. Quando deveria começar essa profecia? Bom, o ponto de partida para a profecia das 70 semanas é a ordem para reconstruir Jerusalém, conforme o verso 24. E de acordo com Esdras, capítulo 7, verso 7, e também Esdras, capítulo 4, verso 11, verso 12, isso ocorreu no 7º ano do rei Ataxerxes I Longímano, em 457 a.C., data que é confirmada pelo cânon de Ptolomeu, pelos papiros de Elefantina e por tabletes neobabilônicos. Segundo ponto, então, primeiro nós já estabelecemos que essa profecia começa no ano 457. Isso é história. Isso é fato. Segundo ponto, essas 70 semanas devem ser entendidas como 70 semanas de dias ou como 70 semanas de anos. Daniel 9 utiliza a estrutura do jubileu para articular a profecia. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 25, verso 8. Levítico, capítulo 25, verso 8. Levítico, capítulo 25, verso 8. A Bíblia diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Olha que interessante, a profecia dos 70 anos falava de anos sabáticos. Agora olha que interessante, há um período de anos sabáticos, vezes 7 anos, que é igual a 49 anos. Aí nós chegamos ao jubileu. Então olhem ali no PowerPoint, 7 vezes 7 anos, ou seja, um período de anos sabáticos, vezes 7 é igual a 49 anos ou 7 semanas de anos. Eu sei que tá tarde para fazer conta, viu? Mas é só acompanhar o raciocínio. Segundo ponto, a profecia das 70 semanas, agora ela não parte do pressuposto de 7 anos sabáticos. Ela parte do pressuposto de 70 anos sabáticos. Então são 70 vezes 7. Aí nós chegamos a 490 anos ou 70 semanas de anos. A profecia está sendo articulada com base na estrutura do ano sabático e do jubileu. Então as semanas de Daniel 9 são claramente semanas de
anos. E isso é tão evidente no texto bíblico, que no capítulo 10, e eu vou pedir licença agora, pastor Michelson, capítulo 10, o verso 3, vai dizer que Daniel ficou sem comer carne durante 3 semanas. Mas na nossa tradução um detalhe importante é omitido, porque no original hebraico não diz 3 semanas apenas, diz 3 semanas de dias, o que não é uma construção comum no texto hebraico. Por que Daniel faz isso? Claramente para distinguir das 70 semanas de anos que ele falou antes. Então, quando ele vai falar de 3 semanas de verdade, ele acrescenta que são 3 semanas de dias. No português, esses dias não foram traduzidos, porque para a gente é redundante, né? 3 semanas são 3 semanas, obviamente que são de dias. Mas no original hebraico está assim. Então, o texto fala de semanas de anos. Agora, veja o que diz, vamos voltar e ler alguns versos que estão um pouco antes, que dão o contexto aqui das 70 semanas. Depois de terminar a sua oração, uma oração, talvez a oração mais bela da Bíblia, o texto diz que falava eu ainda, Daniel, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, ou seja, a visão do capítulo 8, que Gabriel também apareceu, que tinha que ver com as 2.300 tardes e manhãs, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Aí diz o verso 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Olha que interessante, no capítulo 8, Daniel não havia entendido as 2.300 tardes e manhãs. Ele tinha terminado o capítulo sem entender esse aspecto temporal. Aí ele começa o capítulo falando, não, eu entendi nos livros de Jeremias que vai ser 70 anos. Aí o anjo vem e fala assim, Daniel, você não entendeu. Agora eu vou te explicar e você vai ter entendimento, então, da coisa e da visão. Tá certo? Aí o verso continua, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. E eu achei esse texto aqui lindíssimo. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. A palavra no hebraico aqui é ramudot, significa literalmente tesouro. Então não é o verbo amar aqui. Então o anjo está dizendo assim, eu vim para responder a oração porque você é o nosso tesouro. E você ainda estava orando e eu vim para explicar para você. Você é o nosso tesouro. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora, que coisa esse negócio de coisa, né? A palavra coisa não explica nada, né? A gente trabalha como editores, né? O pastor Michelson, o pastor Diogo, o pastor Nastrini. E sempre que falta alguma palavra para preencher uma ideia ali, a gente põe coisa. Então, é uma palavra genérica que não explica muito, né? Mas vamos lá. Vamos começar pela parte mais fácil, a visão. O que é a visão? A palavra utilizada no texto hebraico, aqui é importante. Porque na tradução, tanto do capítulo 8 como do capítulo 9, você vai olhar em português e vai ver só visão. Mas no original tem 2 palavras diferentes. Uma é razon e outra é maré. São 2 palavras diferentes. Quando no capítulo 8, Daniel se refere à visão de modo completo, quando ele fala ali da visão do bode e todos os elementos do capítulo 8, do carneiro, ele utiliza a palavra razão. Mas quando ele fala especificamente das 2.300 tardes e manhãs, ele utiliza no original a palavra maré. E aqui ele utiliza exatamente o hebraico maré. Então ele vai explicar o aspecto temporal da profecia que Daniel não havia entendido. Agora, olha que interessante. Primeiro, ele vai explicar uma coisa, e a nossa lógica seria assim, primeiro você explicar um assunto e depois explicar o outro, certo? Mas o texto bíblico nem sempre é assim. Ele tem beleza literária, ele tem vários recursos estilísticos, e o anjo vai alternar a explicação da visão e da coisa. O que é essa coisa? A palavra que aparece no original também é importante para entender aqui. Pode ser que alguém tenha alguma Bíblia aqui que traduza como palavra e não como coisa. Se a sua Bíblia diz palavra onde está escrito coisa, muito bem, é uma tradução correta, porque o termo hebraico ali é davar. Agora, o que é essa davar? O que é essa palavra? No começo do capítulo, ele fala de uma palavra. A palavra do Senhor a
Jeremias, aquela que Daniel havia dito que tinha entendido. Mas o anjo vem explicar uma coisa e ele vai dizer assim, olha, Daniel, as 70 semanas são uma coisa e eu vou explicar o que significam, os 70 anos, e eu vou explicar para você o que é a visão das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então, a palavra ali, davar, que vocês estão vendo em azulzinho, se refere à palavra do Senhor a Jeremias, do começo do capítulo, tá certo? Então, ele vai explicar a profecia dos 70 anos e vai explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E ele vai alternar essa explicação. Vocês se lembram que eu tinha dito no capítulo 6, que a boa palavra de Jeremias incluía o retorno do cativeiro, incluía a vinda do Messias, a reconstrução da cidade, envolvia também o estabelecimento de uma nova aliança? Quando você para pensar na profecia do capítulo 8, parece que esses elementos são estranhos, não fazem muito sentido. Mas se você entende que Daniel 9 vai explicar a profecia de Jeremias, faz muito sentido. E o anjo então explica primeiro uma coisa e depois outra. Olha que interessante se a gente lê na ordem como nós deveríamos ler. Então eu separei e eu gostaria que vocês olhassem para o quadro. E nós vamos ler primeiro tudo o que está em azulzinho, que tem que ver com a palavra do Senhor a Jeremias. E depois nós vamos ler o que tem que ver com a visão das 2.300 tardes e manhãs, tá certo? Então vamos lá. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí vem a explicação da palavra. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Agora olha só que interessante, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. Então vejam só, nessa primeira parte ele está falando basicamente do Messias e das ações divinas. Aí a gente chama isso de passivo divino, ou seja, os verbos não têm um sujeito, é um sujeito oculto. E sempre quando fala desse sujeito oculto a gente entende que se refere a Deus. Então o sujeito aí tem que ver com Deus e com o Messias. Agora olha a continuação. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. Aí o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Você viu como faz mais sentido? Ele está falando de semanas e está falando do Messias. É uma continuidade. Agora vamos voltar e vamos ler só a parte em vermelhinho, que tem que ver com a visão das 2.300 tardes e manhãs. Vocês vão ver que a parte azul, que tem que ver com a palavra de Jeremias, está centralizada especialmente no Messias. E a parte em vermelho está centralizada especialmente no destino da cidade e do santuário, que era a preocupação de Daniel no capítulo 8. Será que o santuário vai levar 2.300 anos para ser purificado, para ser restaurado? Mas Jeremias falou que era só 70 anos, como é que vai ficar essa situação? Essa era a preocupação de Daniel. Aí vamos ler. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, você está preocupado com o santuário, Daniel? Ele vai ser reconstruído, mas vai ser destruído de novo. Vai vir um príncipe estrangeiro. E isso tem que ver com Tito, com a invasão romana, a destruição do ano 70 e assim por diante. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Interessante é que em Lucas, no sermão profético de Jesus, ele vai relacionar isso daí com a atividade dos romanos. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só como fica mais fácil de entender, se você entende que o anjo está explicando duas coisas distintas. Então, resumindo, a visão das 2.300 tardes e manhãs. A palavra marré é um termo usado para Daniel para se referir às 2.300 tardes e manhãs. Daniel não havia entendido o aspecto temporal da visão do capítulo 8. Em razão disso, o mesmo anjo, Gabriel, vem para dar entendimento da visão. Essa visão, então, tem que ver com a destruição do templo e da cidade no ano 70. É óbvio que a profecia das 2.300 tardes e manhãs
tem uma abrangência muito maior. Ela culmina em 1844, com a purificação do santuário. O pastor Michelson já abordou esse assunto. Por isso que eu vou focalizar mais na palavra de Jeremias. Como eu mencionei para vocês, a boa palavra de Jeremias era um pacote. Ela falava do estabelecimento de uma nova aliança, ela falava da vinda do Messias, ela falava também do retorno do cativeiro, todos os elementos que são mencionados aqui na profecia das 70 semanas. Agora eu gostaria de fazer alguns destaques, ponto a ponto, dessa profecia. O primeiro ponto é que existem 6 ações descritas no verso 24. O verso 24 diz que 70 semanas estavam determinadas, ou seja, de anos, a partir de 457, ou seja, do ano 457 antes de Cristo a 34 depois de Cristo deveria acontecer tudo isso daí, tá certo? Deveria fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir os santos dos santos. Agora, tradicionalmente, muitos adventistas veem essa profecia como algo negativo. Veem isso como um período de prova para Israel, como um período separado para os judeus, que eles deveriam ser testados. Mas vejam que o texto não fala nada disso. O texto diz aqui, todas essas ações têm que ver com Deus e com o Messias. Afinal, Israel não pode expiar a iniquidade. Quem expia a iniquidade é o Messias e Deus. Israel não pode trazer a justiça eterna, porque quem vai trazer a justiça eterna é o Messias príncipe. Israel não pode selar a visão. Quem vai selar a visão é o Messias, que vai vir no tempo determinado. Israel não pode ungir os santos dos santos. Quem vai ungir os santos dos santos é o Messias. Israel não pode fazer cessar a transgressão. Quem vai fazer cessar a transgressão é o Messias, que vai morrer por causa dos pecados. Ou seja, a cidade de Jerusalém e o povo de Israel deveriam ser testemunhas de todas essas ações. 70 semanas estavam determinadas para o povo, para que eles testemunhassem tudo isso. Tudo isso deveria ocorrer e o povo de Israel seria testemunha, como de fato aconteceu. Eu gostaria de destacar 4 pontos nessa profecia. O primeiro se encontra aí no verso 24 e verso 25, eu vou pedir licença para ler de novo. Especialmente o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, tem uma soma, 7 semanas mais 62 é igual a 69. Então de 457 a.C., vamos para o ano 27 da Era Comum. 483 anos depois. Eu já vou colocar num gráfico, vocês vão entender claramente isso daí. O detalhe é que esse texto traz algumas palavrinhas muito específicas. Aqui nós temos 3 termos hebraicos que só ocorrem nesses versos e em outro no livro de Êxodo, que é o termo kafar, que significa espiar, o termo Kodesh Kodashim, que significa santo dos santos ou santíssimo, e o termo machar, que significa ungir. E esses verbos, só aparecem essas palavras juntos, né? Verbos e substantivos, no contexto da consagração do sacerdócio de Arão. Em outras palavras, a profecia das 70 semanas está dizendo que deveria ser estabelecido um novo sacerdócio. E é interessante que quando termina a última semana, no ano 34, no apedrejamento de Estevão, Jesus está à destra do Pai. Isso é uma imagem sacerdotal. Às vezes a gente olha como uma imagem de juízo, Jesus em pé à destra do Pai, mas é principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, uma imagem de intercessão, ao lado direito do Pai, intercedendo. E o próprio Estevão, termina ali o capítulo 7 de Atos, intercedendo pelos seus juízes. Então o primeiro ponto a ser destacado é que deveria ser consagrado um novo sacerdócio. Segundo destaque, o reino deveria ser inaugurado por Cristo, que é chamado ali de príncipe. Ou seja, esse Messias deveria inaugurar um novo sacerdócio. Esse Messias deveria inaugurar um reino. Jesus falou sobre o reino. Se você ler Mateus, você vai ver que Jesus está a todo momento pregando a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. Então ele vem como um representante de Davi, filho de Davi, o rei de Israel. Interessante que
exatamente, se vocês olharem, não vou ter tempo de ler todos esses textos, mas em Lucas capítulo 3, você vai encontrar algumas referências de tempo. Diz que Jesus vai começar, o ano do batismo de Jesus ocorre no 15º ano de Tibério. Isso confirma a data do ano 27 da Era Comum, para o início do ministério de Cristo. E é interessante que quando ele começa a pregar, e está lá em Marcos capítulo 1, verso 15, ele começa falando que o reino de Deus chegou, e ele vai dizer assim, que o tempo está cumprido. Ou seja, o tempo da profecia, Jesus está vindo no tempo determinado da profecia, para inaugurar um sacerdócio, para inaugurar um reino. Mas o texto segue, o verso 26, e para mim aqui isso é o mais interessante. O verso 26 diz que o ungido deveria ser morto. Mas vejam como o conhecimento da língua original nos ajuda a entender, porque a palavra morto aí é uma palavra bem específica. Em hebraico é o termo karat, ele significa literalmente cortar. Sabe por que essa palavra é interessante? Porque essa é a palavra que a Bíblia utiliza para a cerimônia de estabelecimento de um pacto, de uma aliança. Na grande maioria das vezes que a sua Bíblia está escrito assim, que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, no original está assim, karat berit, Deus cortou uma aliança, literalmente, onde as nossas Bíblias traduzem como fazer. E por que cortar? Porque isso envolvia o sacrifício de um animal, que tinha que ser. Vocês se lembram de Gênesis 15? Que Abraão parte os animais no meio, de um lado para o outro, e passa então uma tocha, fumegante no meio. É Deus fazendo um pacto com Abraão, ele tem que cortar os animais, e então Deus corta uma aliança com Abraão. Então olha que interessante, a morte de Jesus não seria uma morte comum, seria uma morte pactual. Ele deveria morrer como um sacrifício. E por que o cordeirinho tinha que ser sacrificado? Justamente aí, vejam como as ideias vão se conectando. Justamente por causa da maldição da aliança. O que representava, por que o cordeirinho tinha que morrer? O cordeirinho, a morte do cordeirinho representava a punição do transgressor. Ou seja, aquele que transgredisse as estipulações da aliança deveria incorrer nas maldições dela, ele deveria morrer. Então isso era uma encenação da maldição da aliança. O que Jesus faz é morrer, assumir a maldição do homem. E ele morre como um cordeirinho. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas que ele se fez maldição por nós. Toda vez que um israelita cometia um pecado que não tinha perdão, por exemplo, Êxodo capítulo 31, que fala que aquele que transgredisse o sábado deveria ser eliminado. Essa palavra eliminado é esse verbo cortado na forma passiva. Ou seja, Jesus morreu para selar o pacto e morreu como uma pessoa amaldiçoada, como um transgressor da aliança. Mas não porque ele havia transgredido, porque nós havíamos transgredido e ele morre em nosso lugar, assumindo os nossos pecados, como o servo sofredor em Isaías 53. Mais um destaque, aqui só para que vocês tenham um panorama geral. 457, então, é a data de partida da profecia das 70 semanas. Depois de 69 semanas, 7 mais 62, chega então o início do ministério de Cristo. E o texto de Daniel diz que na última semana, ou seja, entre 27 e 34 depois de Cristo, Jesus deveria fazer cessar a transgressão, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo, o verdadeiro cordeiro, deveria ser sacrificado. E porque ele morreu no meio daquela última semana profética, então não seria mais necessário fazer sacrifícios no templo. Jesus então cumpre toda essa tipologia por meio da sua vida, ministério sacerdotal e morte. Eu acho muito bonito que no livro de Daniel, as profecias do capítulo 7, 8 e 9, elas sempre enfatizam algum papel de Jesus. Interessante que o capítulo 9 é o principal, porque o capítulo 9 fala da base, apresenta Jesus como sacrifício, como o Messias que deveria ser morto. No capítulo 8 é apresentado a figura do Messias como um sumo sacerdote, o príncipe dos exércitos.
Mas a base é o sacrifício, porque ele morreu, ele pode interceder. E porque ele morreu e pode interceder, então no capítulo 7, ele pode ser o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então veja, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote e ele é o Filho do Homem que vai vir nas nuvens do céu para resgatar a todos nós e então pôr um fim, um basta em todo o pecado. Agora, esse é o clímax da profecia. E eu já estou caminhando para o fim. O verso 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Gente, às vezes a gente para olhar essa profecia e fala de exclusão, rejeição dos judeus, mas a profecia fala de redenção e de inclusão, de salvação. O pacto deveria ser confirmado com muitos. Aqui, vejam, tem um escopo universal. Ao final da última semana, o ano 34, essa aliança deveria ser ampliada para todas as nações. O capítulo 7, que fala do apedrejamento de Estevão, termina com um pouco negativo, mas a perseguição iniciada no capítulo 7 acaba fazendo com que o evangelho fosse pregado às nações gentílicas no capítulo 8. Então a perseguição instaurada em Jerusalém por causa do apedrejamento de Estevão leva à pregação e à confirmação do pacto com outros fora de Israel. Mas o mais bonito de tudo para mim é que Jesus tinha plena consciência desse seu ministério. E quando nós vamos para Mateus capítulo 26, e eu me emociono a ler esse texto, Mateus capítulo 26, verso 26 ao verso 28. Jesus, como eu mencionei, tinha consciência do tempo que ele vivia e das profecias. Quando ele inicia seu ministério, ele diz: o tempo está cumprido. E ele sabia que o reino havia sido inaugurado. E quando ele está exatamente no meio da última semana profética, no ano 31 da Era Comum, ali, por ocasião da celebração da Páscoa, em que ele reveste de um novo significado, a ceia do Senhor, ele diz o seguinte, verso 26: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que dizia Daniel 9, 27? Que ele confirmaria a aliança com muitos, na metade da semana, e exatamente na metade da última semana profética, ele levanta ali a taça de vinho, do suco de uva sem fermento, e diz: gente, esse aqui é o meu sangue, e é por causa desse sangue, que a profecia vai ser selada, e o pacto vai ser ampliado. Antes era só com Israel, mas agora é ampliado, não tem rejeição, tem salvação. Antes a salvação estava circunscrita ao contexto judaico. Agora a salvação é ampliada. E hoje você, eu, temos a oportunidade de receber os benefícios desse sangue. Porque Jesus foi fiel à aliança. Jesus, Deus, cumprem as promessas. Tanto um como o outro, o Espírito Santo, toda a divindade, a trindade, cumpre as promessas. Deus é um Deus de alianças. Ele não falha. Ele não mente, ele não erra, ele cumpriu exatamente. Esse sangue foi derramado por mim e por você. Agora a pergunta que eu faço é: amigos, esse sangue tem sido em vão na minha vida? Jesus fez tudo. Pensa no pior pecado que você já cometeu. Ele morreu por causa desse pecado. Ele assumiu a sua transgressão. Ele selou a visão. Ele expiou a iniquidade. Tudo isso, ele se fez o sacrifício, ele se tornou o cordeirinho para selar a visão, para selar o pacto. E ele convida a cada um de nós a participar desse pacto. O último texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra em Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 19. Quando ele inicia seu ministério na cidade de Nazaré, ele vai fazer alusão a esse jubileu escatológico.
E ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o jubileu escatológico. Não 49 anos, mas 490. A profecia dos 70 anos, relacionada ao ano sabático, fala da vinda de um Messias que resgataria o povo de Israel do cativeiro babilônico. Porém, a profecia das 70 semanas, relacionada ao jubileu escatológico, nos fala de um Messias que resgataria a humanidade do cativeiro do pecado e traria a verdadeira libertação. Jesus quer que todos nós sejamos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amigos, pelo amor de Deus, não permitam que esse sangue tenha sido derramado em vão. É o sangue do Filho de Deus. Ele se tornou o cordeirinho, a oferta por mim e por você. Não permita que isso tenha sido em vão. Ele não falhou com a promessa. Ele não falhou com a aliança. Agora cabe a mim e você aderir a essa aliança. Ele faz o convite. Ele estende esse convite a você. Você pode aceitar ou pode rejeitar. Mas Ele já fez tudo. Basta que nós confiemos o nosso coração a Ele, entreguemos a nossa vida a Jesus, e o resto Ele vai fazer. Sempre que você estiver passando por uma dificuldade, lembre-se: Deus é fiel. Ele não falha nas suas promessas e nas suas alianças. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus os abençoe.